Queridos e amados irmãos, todos conhecem a história de um dos maiores reis que já existiram na história de Israel, chamado Davi. Amém? Aonde teve um começo de ministério muito sofrido, por ser o filho bastardo, por ser o filho de um adultério, de uma traição de Jessé, com uma moça dentro da cidade de Belém. Ao nascer, não tendo esta mulher como criar, sabendo ela que o pai do menino, chamado Jessé, era o empresário, ela vai dar guarda, passa a criança para Jessé. Jessé leva esta criança para dentro desta casa. Jessé era um homem casado, pai de 7 filhos. E quando essa criança chega dentro desta casa, lógico e evidente que não teria como ele ser bem recebido, porque a criança era fruto de uma traição. Então a mulher de Jessé atual agora, ela vai se indignar. Ela não vai discordar com que o menino seja criado no meio dos filhos dela, mas porém, ela vai fazer uma reunião familiar, ela vai se reunir com seus 7 filhos e vai dar a eles uma ordem. Olha, eu só quero avisar vocês, esse menino é filho do pai de vocês, fruto de um relacionamento, um extraconjugal. O pai de vocês me traiu, nasceu essa criança, mas eu quero deixar algo bem claro para todos vocês. Eu não quero que vocês tratem esta criança com dignidade. Eu não quero que vocês considerem essa criança como irmão de vocês. Eu não quero que vocês tratem essa irmã, esse irmão como irmão de vocês. Porém, ignorem. Eu creio que todos já ouviram essa história. Esse não é o assunto. Mas eu só estou lhe dizendo e tentando lhe transmitir que o gostoso de uma história não é como ela começa, mas sim como ela termina. Costumo dizer na nossa congregação que toda história que começa boa, termina mal. E toda história que começa mal pode colocar um sorriso no teu rosto nas provações, porque o final dela Deus alegrará teu coração e colocará um sorriso no teu rosto. Então Davi vai ser criado por 17 anos debaixo de um teto, aonde ninguém gostava dele e o ignorava. Mas o que me chama a atenção, que Davi já tem chamada de líder, de vitorioso, de vencedor. Porque mesmo sendo desprezado dentro da sua própria casa, ele nunca chegou com o pai dele e disse: pai, eu vou embora desta casa porque vocês não me têm como parente e não me consideram como seu filho e nem meus irmãos como irmão, então eu vou me embora. Não, mesmo rejeitado, mesmo ignorado, mesmo maltratado, Davi não arredou o pé da onde Deus o colocou. Alguém está entendendo? Porque geralmente aonde estão te humilhando, se você continuar lá, é lá que Deus vai te exaltar na frente dos olhares daqueles que te humilham. 17 anos morando debaixo de um teto rejeitado. Mas a Bíblia diz que Deus vai falar com Samuel, e o mesmo vai até Belém e vai dizer para Jessé: Jessé, reúne os teus filhos, porque dentre eles Deus se agradou de um. Jessé, porém, segundo o que a Bíblia descreve, vai mandar no dia seguinte Davi para sentar as ovelhas. No dia que Samuel retorna para fazer o ato profético, o escolhido de Deus não estava na casa. Havia tentado tirar ele da história. Vai passar o primeiro, vai passar o segundo, vai passar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando passa o 7º, Deus vai dizer: Samuel, pergunta de Jessé se porventura ele ainda tem mais um filho. Posso perguntar algo dos irmãos? Deus sabia ou não sabia que ainda tinha mais um?
qual o segredo da pergunta? O que levou Deus a dizer, Samuel, pergunta de Jessé, se ele ainda tem mais um, se a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Naga suiderei, anaia súblia. Porque a história que Deus estava escrevendo era para Davi. Não era para mais ninguém no meio daquela família. E a ordem de Samuel, através de Deus, foi: reúne todos. E se a Bíblia está dizendo todos, Davi tinha que participar. Por isso que Deus diz, Samuel pergunta de Jessé, se ele ainda tem mais um filho. Porque Deus queria ouvir da boca de quem rejeitou Davi, da boca de quem tirou Davi da história. Deus queria ouvir da boca de Jessé, para ele abrir, admitir e dizer que ainda tem mais um. Deixa eu dizer uma coisa para esta igreja, levanta a mão direita. Deus mandou lhe dizer com toda a autoridade outorgada por Deus, a história que Deus está escrevendo ao teu respeito, ninguém vai te tirar dela. E ainda que eles se levantem para te tirar dela, Deus vai mandar te chamar. Diga para o seu irmão, a história da sua vida, quem está escrevendo é Deus. E a Bíblia diz que depois daquela unção, daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi, ou se apoderou de Davi. A história vai mudar depois da unção. Muitos pregadores dizem que esta unção foi a unção a rei, e eu discordo. Essa unção, ela tem um nome, a unção da separação, porque rei Davi só foi ungido 2 vezes, Judá e Jerusalém. Aquela unção era a unção de Deus separando Davi para uma grande obra. Meu Deus. Olhe para o seu irmão e diga, Deus te separou para uma grande obra. Davi vai viver um histórico, vai vencer o primeiro desafio, vai vencer o gigante Golias, e depois que ele vence o gigante Golias, depois dessa unção da capacidade, ele vai se destacar, Deus vai tirar ele do anonimato e vai soprar no seu nome. Davi vai exercer um excelente trabalho dentro do comando do exército de Israel e de linha de frente. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês acham que Deus errou quando escolheu vocês? Pergunta aí do teu irmão, você acha que Deus errou quando te escolheu? Nem cheguei aonde eu quero, mas Deus já manda eu dizer para você, pare de se achar incapaz. Pare de se achar que você não tem chamada, que você não tem sabedoria. Deus não precisa de pessoas iletradas, Deus não precisa de pessoas capacitadas, mas a Bíblia diz que Ele capacita quem Ele escolhe. Aprenda uma coisa, não é os homens que têm que te valorizar, é você que precisa se dar valor. Tua vitória não chega na tua vida através da palavra dos outros. A vitória chega na sua vida através da sua própria fé. O que é que Davi fez na sua adolescência? Apacentava ovelhas. O que é isso aos olhos humanos? Nada. Se fosse na atualidade hoje, nós seríamos humilhados, porque ninguém é formado a doutor, ninguém é formado a advogado, ninguém é formado a coisas grandes. Se falar que é cuidador de ovelha, é pastor, vão virar as costas, porque pastor não tem nada para oferecer. Meu Deus do céu. E Davi vai exercer um excelente trabalho. Deus vai honrar Davi, vai ser colocado como rei de Judá, vai exercer um excelente e maravilhoso trabalho,
vai ser aclamado pelo povo de Jerusalém e vai ser ungido a rei de Israel. Um dos cargos mais desejados e almejados naquela época. Quem não queria ser rei da cidade do coração de Deus? Mas foi aquele menino que viveu por 17 anos debaixo de humilhação, que Deus havia separado e entregado a ele um dos maiores cargos que já existiram e existe até hoje. Deus está mandando eu dizer para você: se valorize. Deus não te chamou para o fracasso, Deus não te escolheu para vergonha, Deus te escolheu para te ser cabeça, Deus te escolheu para te estar por cima, Deus te escolheu para você ser alguém na sua vida. Deus abençoou Davi de uma maneira sobrenatural, que eu até tenho medo, porque tem pessoas que não sabem lidar com a bênção. Tem pessoas que não sabem lidar com posição. Eu estou mentindo? Enquanto está lá embaixo é humilde, jejua, ora, lê Bíblia, se consagra, evangeliza, paga um preço. Mas depois que recebe uma unçãozinha, diz: eu não vou mais varrer o banheiro da igreja, porque eu já fiz muito isso, deixa os novatos. Quanto mais Deus lhe der, mais humilde seja, porque quanto mais humilde você for, mais Deus terá prazer de lhe abençoar. Vou falar porque tenho direito, que eu vou falar sobre isso. A pior coisa que tem na vida de um ser humano, seja ele crente ou não, chama-se soberba e orgulho. Você vai ver um Davi temente antes do maior cargo eclesiástico e antes também do maior cargo no meio da cultura humana em Jerusalém. Você vai ver um Davi que, quando apacentava as ovelhas, dedilhava a sua harpa, escreveu vários 75 salmos, falou tantas palavras bonitas. Só que agora, com o sucesso na cabeça, a maior posição que um homem poderia chegar naquela época, chamado rei, principalmente de Jerusalém, ele se deixou levar pela autoridade que ele tinha. Varão, desde de tarde que Deus está mandando eu dizer para essa igreja aqui hoje: olha aqui para mim, nunca humilhe os que estão abaixo de você. Nunca despreze uma pessoa que não sabe falar, que não sabe ler, que não sabe se expressar. Por que eu digo nunca despreze? Porque vocês não sabem o que é que Deus tem para a vida delas. Uma sexta-feira, entre 4 e 5 horas da tarde, Davi vai sair de dentro do seu quarto por não ter ido para a guerra e ter resolvido ficar em casa. Entre 4 e 5 horas da tarde de uma sexta-feira, Davi vai passear na sacada do seu palácio, 3º piso. Enquanto Davi está olhando para cima, ele está enxergando Deus na vida dele. O problema foi quando ele deixou o evangelista Eduardo de olhar para cima para olhar para baixo. Eu me pergunto como um pregador, tanta hora para Betseba tomar banho, tinha que ser justamente na hora que o cara vai dar uma volta. Gente, pelo amor de Deus, era uma sexta-feira. Ela teve das 9 da manhã, meu pastor André Silva, das 9 da manhã até 5 horas ou 4 horas da tarde para tomar banho. Tem que ser justamente na hora que Davi vai dar uma volta na sacada do palácio. Olhe para o seu irmão e diga: Satanás procura uma única oportunidade para te tirar o que Deus te deu.
Olhe para o seu irmão e diga: tome cuidado com posição. Porque eu já vi posição e lugares derrubar muito crente. Por que, bispo, o senhor está falando isso? Porque Davi se achou no direito, por ser rei, de mandar chamar a mulher de Urias. Quem poderia contender ele naquela época? Ninguém. Autoridade maior. Não pise em cima de ninguém não. Deus está mandando eu falar isso. Não humilha ninguém não, pelo amor de Deus. Tu pode falar 5 idiomas, tu pode ter carro, tu pode ter casa, tu pode cuspir fogo e arrotar brasa, tu pode fazer cair fogo do céu, mas não humilhe ninguém não, pelo amor de Deus. Você não é nada se Deus não tivesse feito você ser. Viu Pedro? Senhor, havendo nós pescado a noite toda, vou traduzir, Pedro estava dizendo: Senhor, o pescador aqui sou eu. E agora o Senhor está dentro do meu barco e me manda jogar a rede. Não está escrito não, mas eu imagino Jesus dizendo: Pedro, tu é o pescador, mas quem coloca o peixe na tua rede sou eu. Tome cuidado. Não sei porquê, mas a mensagem está tomando outro rumo e Deus conhece a necessidade. Tome cuidado com as posições que Deus vai te colocar de hoje em diante. Não ignore quem está abaixo de você. Não despreze quem não tem nada para te oferecer. Pare de se desfazer porque tu prega bonito, porque tu canta bonito, porque tu fala bonito, porque tu tem uma boa oratória. Não despreze quem Deus coloca em cima do altar. Conheço um pessoal aí, meu irmão, que se pudesse nem no chão pisava. Eu não estou falando nesta noite de alguém qualquer, não. Estou falando de Davi, que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Alguém que aos olhos humanos não podia errar, alguém que aos olhos humanos não podia falhar, porque ele era segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que uma sexta-feira de tarde, ele vai permitir com que Satanás entre dentro dele. E vai mandar chamar a mulher. Vai cauterizar a mente da mulher. E vai levá-la a adulterar e trair seu marido, caindo com ela. Mas como todo pecado tem sua consequência, e um dia a conta vai chegar. A mulher acha de engravidar. E quando Davi sabe da notícia que ela engravidou, ele vai entrar em desespero, porque a posição que ele exercia era a maior posição. Ele era rei de Israel e, acima de tudo, um grande homem de Deus. E a Bíblia revela que ele vai tentar incubar esse pecado. Ele vai tentar tirar da história o marido da mulher a qual ele havia se envolvido. Vai tentar meter uns birinites num cara, que é para ele se sair e dizer: bom, ele vai beber, vai deitar com ela, e depois eu estou tirando o meu de banda, não vai sobrar nada para mim. Só que o cara bebeu e não foi para casa, dormiu na porta do palácio. Alguém está entendendo? Porque Deus não passa a mão em cima de pecado de ninguém. Você pode ser assim com ele, mas se você pecar um dia, a continha vai chegar na sua mesa e você vai ter que pagar.
Você vai ver que ele vai pensar que ele é mais esperto do que Deus. Olha o nível de baixeza que Satanás leva um crente que tem Deus na vida a fazer. Não seria mais prático, meu pastor Jó, Davi ter dito: eu errei, quero minha disciplina, do que tentar disturbar a verdade de Deus? A Bíblia diz que o menino vai nascer, mas Deus vai ferir a criança com uma enfermidade mortal. Vai chegar o conhecimento de Davi que a doença era mortal. E a Bíblia diz que por 7 dias Davi vai pagar um preço. Vai orar, vai jejuar e vai se consagrar. Primeiro dia, pastor Sidney, os 2 servos na porta. E aí? Nada. Segundo, terceiro, quarto, quinto, no 7º dia, Davi vai perceber que os seus criados cochichavam uns com os outros. E eu posso até imaginar o argumento que eles estavam usando: conta tu. O outro dizia: eu contar, o homem é rei. De repente ele se enfurece, vai mandar me matar. Conta tu. E a Bíblia diz que Davi vai levantar a cabecinha, vai olhar para os criados e vai dizer: o que foi? A criança morreu? E eles vão dizer: morreu. E é aqui que eu começo a pregação. Na ótica humana, Davi está recebendo a notícia que o seu filho com Betseba morreu. Na ótica humana, meu pastor Jó, Davi não era para se levantar. Ele não perdeu alguém distante, ele perdeu alguém próximo, que na sua veia corria o mesmo sangue. Ele perdeu um filho. Era para Davi estar abatido, era para Davi estar triste, era para Davi acabar com tudo. Mas que atitude! O cara vai receber, só quem já perdeu um ente querido sabe a dor que é. Nem o tempo consegue apagar uma perda de quem você ama. Tem pessoas que não aguentam, entram em depressão. Outros em seguida morrem, porque teve uma perda grande e está lhe fazendo falta. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi recebe a notícia que o seu filho morreu, esse cara vai fazer uma coisa que até hoje eu tiro o chapéu para ele. Se tem alguém no céu que quando eu chegar lá, eu vou perguntar do Senhor: Senhor, quem é Davi aqui? Ainda que o Senhor diga: por quê, meu filho? Eu vou dizer: porque eu quero dar um beijo na testa dele. Porque depois que eu li sua história, eu recebi força para vencer as dificuldades. Se fosse um de nós que recebesse uma notícia dessa: por que Deus? Deus não é mais na minha vida. Não é assim que a gente diz? Só que o cara vai receber a notícia que o seu filho morreu, e a Bíblia vai dizer que ele se levantou. Não sei porquê, mas Deus mandou dizer: está na hora de você se levantar. Tem pessoas distanciadas aqui no meio desse povo. Pessoas que se afastaram, se deixaram levar pelas adversidades, se deixaram abater pelos levantes. E Deus está dizendo para você: se a vida te derrubar, é você que decide se levantar. Agora imagine, evangelista Eduardo, para mim já terminar. Imagine aqui essa história toda acontecendo, meu pastor Maciel. E imagine aqui, meu pastor Maciel, por detrás dos bastidores, aqueles inimigos que Davi tinha, que ele tinha muito inimigo. Eram poucos aqueles que gostavam dele. Imagine o que essas pessoas inimigas de Davi não diziam entre si quando souberam do acontecimento. Esse aí nunca mais se levanta. Esse aí nunca mais reina sobre Israel. Acabou para Davi. Olha aqui para mim. Você me perdoe, não vim aqui, pastor, colocar ninguém contra ninguém. Mas nem todo mundo que te abraça são teus amigos. Nem todo mundo que come no teu prato da tua comida quer o teu bem.
Nem todo mundo que divide espaço contigo são teus amigos verdadeiros. Tem pessoas que estão te abraçando e por dentro está querendo ver a tua derrota, está querendo ver o teu fracasso, está querendo que você se arrebente. Quantos não estavam torcendo pelo fracasso do rei? Quantas pessoas que quando descobrem que você está na prova, eles torcem para você não se erguer, para você não se levantar. Quem nunca errou nessa terra, gente? Quem nunca pecou? Todos nós somos falhos. Mas você não pode permitir com que um erro e um pecado fale mais alto no chamado e no ministério que Deus te entregou. Sabe o que me impressiona? É que quando Deus tem a primeira conversa com Davi, Ele vai dizer: Davi, se tu queria, por que tu não me pediu? Porventura eu já te neguei alguma coisa? Eu não estou vendo Deus condenando o pastor Maciel a Davi. Eu não estou vendo Deus dizer: Davi, teu ministério acabou porque tu pecou. Deus só veio dizer: Davi, se tu queria, por que tu não me pediu? Eu porventura já te neguei alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para esta igreja: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é porque você caiu que a sua história acabou. Que atitude. Já pensou, tu recebe uma notícia dessa? Tu vem de uma luta familiar, tu vem de uma batalha muito grande, e tu recebe uma notícia dessa, e tu ainda consegue ficar de pé, santo. Tem que ter chamada de Deus, tem ou não tem? Se tem algo hoje aqui, pastor Jó, distanciado, porque tem pessoas que o Espírito Santo de Deus está me revelando que você pregava, hoje não prega mais. O Espírito Santo de Deus está me revelando, tem pessoas aqui que louvavam ao Senhor e hoje não louva mais. Deixa eu te dizer, Deus não precisa e nem depende de opinião humana para fazer na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Não é o que os outros determinam que vai fazer a tua história. Eu aprendi uma coisa nesta vida ao longo dessas mensagens que a gente tem levado. Olhe para mim. Eu de primeiro dizia que a última palavra quem dá Deus, mas depois eu me arrependi e vi que era um erro. A primeira e a última palavra na sua vida quem dá é Deus. Observe que Davi não tem ninguém, pastor Jô, do lado dele para dar uma palavra. Ele não tem ninguém que diga: levanta, Deus vai te dar vitória. Davi, ergue a tua cabeça, a tua história não acabou, não. Ele não tem ninguém. Porque quando a gente peca, para muitos, acabou nosso chamado. A gente só vale o que a gente tem. Enquanto você está de pé, as pessoas estão dizendo: eita, Deus é na tua vida, varão. Eita, mulher de Deus, Deus é contigo, vaso. Mas peca para te ver. Até desviar caminho, eles vão desviar de você. Vão passar do teu lado e vão virar o rosto, porque para eles tu é lixo. Está na hora de você começar a se valorizar. Você tem uma chamada. Deus confiou e entregou a você um ministério. Davi pagou um preço, porque acreditava a ele que Deus se compadeceria dele e pouparia a vida da criança. Só que Deus levou a criança. Qual seria o correto? Davi desistir do seu chamado, sim ou não? Abrir mão do seu reinado, do seu trono, do cedro. Mas ele não abriu. Quando todo mundo pensava que a história de Davi tinha acabado, ele está se levantando do outro lado dela.
Porque ninguém mata quem confia em Deus. Ninguém derruba quem Deus levantou. Alguém está entendendo? De quantas e quantas de situações difíceis Deus já não lhe tirou? Quantas e quantas pessoas não olhou para você e lhe deu como morto, morta? Espiritualmente Deus te ergueu e Deus te levantou. Tem alguém estendendo as mãos para mim terminar? Tem alguém estendendo as mãos? Para Davi? Ele está sozinho. E os 2 criados que aparecem na cena ainda estão com medo dele. Mas sozinho, sem a ajuda de mão de ninguém, a Bíblia diz que Davi vai se levantar. E esse levantar tem um nome: reação. Olha para o seu irmão e diga: reaja. Tua história nem começou e tu já está querendo desistir. Davi vai se levantar. 4 coisas importantes ele vai fazer. Mesmo na dificuldade, ele se levanta. A Bíblia diz que ele se unge. Olha que situação é essa. Por que Davi mesmo se ungiu? Porque não tinha ninguém que ungisse ele. Não tem aquele momento na tua vida que Deus tira todo mundo de perto de você? Quem já viveu esse? Quem já viveu isso? Que tu questiona, critica o teu pastor, critica a tua pastora, critica o ciclo de oração, critica os irmãos da igreja e ainda abre a boca e diz assim: pastor André, os irmãos me esqueceram, estou doente, ainda não veio nenhum me visitar, meu pastor ainda não mandou nenhuma mensagem, ainda não me ligou. Relaxa, meu filho, o negócio que Deus tem contigo é pessoal, é você e ele. Davi vai se levantar, vai se ungir, vai banhar-se, vai trocar de vestimenta e vai para onde? Para o bar? Vamos lá, gente. Ele volta para o Egito? Ele vai para onde? Mas peraí, poxa, ele vai para onde? Não, poxa, peraí, sério? Não foi nem para um barzinho, não? Quem tem chamada de Deus não abre mão do que Deus entregou. Eu vou imaginar aqui um domingo pela manhã, igreja lotada em Jerusalém, todo mundo desacreditado de Davi, escola dominical domingo pela manhã, e quando de repente a porta do templo vai fazer um barulho daquele ferrolho enferrujado. Quando faz o barulho que eles olham para trás, quem está empurrando a porta, entrando de cabeça erguida? Imagine um ferrolho fazendo barulho, a dobradiça do portão central do templo em Jerusalém fazendo barulho. Aquele monte de crente olhando para trás. Muitos diziam: Davi acabou, esse nunca mais reinará sobre Israel. Esse perdeu o reinado, perdeu o trono, perdeu o cetro. Esse aí nunca mais vai voltar a ser o que era. Não é o que os outros falam que escreve a tua história. É o que o Deus diz e o que você crê. Imagine a cena agora, aquele homem que todo mundo deu por morto espiritualmente, por vencido, entrando dentro do templo de cabeça erguida para adorar um Deus que permitiu com que o seu filho fosse tirado, mas nem por isso Davi abriu mão do seu chamado.